Muito bem, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nosso tema está tão gostoso. Vamos falar sobre autoestima, vamos descobrir o porquê que algumas pessoas têm problema com a autoestima baixa. Vamos descobrir a raiz disso e como resolver. Acredito que se vocês estão aqui, os novatos vieram por causa do tema, né? Esse tema deve ter chamado a atenção para assim, vou lá ver o que essa mulherada tá. Vou lá para mim, ver o que eu posso aprender, ver como eu posso resolver esse problema. E esse é um assunto que nós vamos, pelo menos, dar uma luz para vocês hoje. Para todos nós, porque a gente sempre está aprendendo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Monique Prado, sou terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar e hoje nós vamos bater um papo bem legal e a gente quer que vocês interajam depois com a gente para trazer as experiências de vocês. Aí a minha amiga Sheila Flores, hoje, que é a nossa convidada, nós vamos fazer uma parceria hoje e vamos falar sobre esse tema, tá bom? Sheila, se apresenta para nós, por favor. Sim, meu nome é Sheila Flores, também sou terapeuta familiar, né, e facilitadora em constelações, que a sistêmica, né, tem ajudado a gente a ampliar a compreensão sobre os nossos relacionamentos. Então, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, né, através desse assunto, né, e o tema que a gente vai trabalhar hoje, sobre onde foi que começou o problema da autoestima. É um tema que vai exigir muita atenção, porque a gente vai falar de coisas bem profundas, né? Mas só para começar, se vocês tiverem um fone e quiser deixar, porque depois a gente vai fazer um exercício de concentração. E aí a gente vai ouvir um áudio. Aí não sei se o som vai, né? Se o ambiente é de vocês, se vocês quiserem deixar um fone aí separadinho para facilitar, tá bom? Posso começar o assunto, Monique? Então, tá bom. Antes de começar, também, mais um detalhe, quero dizer para todos que a gente aqui, através da interação, a gente não quer ser dogmático, né? E dizer o que é certo e o que é errado, né? Ter um conceito engessado. Porque aqui é uma construção, a gente vem trazendo conhecimentos que têm sido observado, né? Na construção do ser humano, como que se dá os relacionamentos, são coisas que a gente percebe na nossa vida, na vida dos nossos clientes, e são coisas que a gente tem muito respeito em falar, porque é a história de cada um, né? Então, às vezes, o que eu falo assim, aonde que é o problema da autoestima? Isso é a minha percepção, junto com a Monique, junto com outros terapeutas, que a gente analisou e achou esse norte, né? Às vezes, você vai procurar outro assunto, outra matéria, você pode achar outras explicações. Mas isso foi o que fez sentido para nós. E aí, a gente observa que, vamos entender essa palavra, né? Autoestima. A própria palavra já fala, né? Auto representa a si próprio, e estima está ligado a apreço, admiração, amor. Então, autoestima está relacionado a se amar, a se aprovar, se cuidar, né? Ter respeito próprio. Isso que está envolvido essa palavra autoestima. E quais os sintomas que a gente observa na nossa vida que está faltando autoestima, que a autoestima está baixa, que a gente não está com uma autoestima equilibrada? Aí os sintomas são vários, viu? A gente poderia ficar a noite toda aqui citando os sintomas de uma baixa autoestima. Mas alguns, né, que eu vou citar, por exemplo, quando a gente se olha no espelho e se sente feio, se sente inseguro, nos nossos relacionamentos, a gente sempre está sentindo que está faltando amor, que a gente não é valorizado como a gente gostaria. Às vezes a gente se sente até mesmo um lixo. A pessoa, sabe, fica assim, se sente vazio. Ela tem uma imagem distorcida de si. Por exemplo, ela se olha e se acha gorda, ou então se acha muito magra. O jeito que ela se trata, né? Ela se trata, às vezes, com muita rispidez, com muita rigidez. Também está relacionado à questão de zona de conforto. A pessoa não gosta de mudar, ela não gosta de coisas novas. E isso
está relacionado também à baixa autoestima. Outro ponto, medo de críticas, né? Quando a pessoa vai passar por alguma situação que ela vai ser avaliada, aí ela fica muito tensa, porque ela tem medo de ser criticada, porque, na verdade, está acessando alguma dor ali, talvez a dor da humilhação. Nos relacionamentos, a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem muito medo de se sentir abandonada, de se sentir rejeitada. E outra coisa que acontece é que a pessoa tem a tendência de querer salvar as pessoas. Por quê? A baixa autoestima está relacionada com amor próprio, então ela já não se ama. Então ela quer ficar fazendo as coisas para as pessoas, para que as pessoas venham a amá-la, a reconhecer o valor dela. Ela espera isso de fora. E com isso ela se desrespeita, porque ela começa a dizer sim para tudo. A palavra não existe no vocabulário dessa pessoa que tem baixa autoestima. Tudo ela fala sim, 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 e acaba dizendo não para si próprio, né? E isso é uma busca da pessoa querer, né, ter essa aprovação do lado de fora, das pessoas ao redor. E o outro ponto também é que a pessoa se sente muito dependente emocionalmente. Qualquer coisa que acontece de ruim com as pessoas, ela acha que a culpa é dela. Ai, fulano estava estranho. Ai, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu magoei a pessoa? Tudo ela atribui que foi por culpa dela que alguém estava de cara amarrada. Entende? Está fazendo sentido para vocês? É mais ou menos assim? Se identificaram com algum desses sintomas? Bom, mas e aí, Monique? Me diz, esses sintomas que a gente acha que está relacionado com a autoestima, na verdade, está revelando o quê? Está revelando algumas dores, né? Isso é alguns exemplos da nossa criança interior ferida e como ela expressa essa dor. Todos aqui já ouviram falar de criança interior? Vocês sabem o que é isso? É familiar essa expressão? E quando eu comecei a estudar terapia, quando falaram que eu tinha uma criança interior, eu falei assim, ih, esse negócio aí é esquisito. Mas aí, mais para frente, nós vamos falar o que é essa criança tem dentro de nós, né? Então, são coisas que aconteceram nessa fase que não ficou resolvido e nós carregamos essa dor até hoje. Uhum, exatamente. E no caso, quando a gente se refere à criança interior, que é essa parte aí, né, das nossas emoções, podemos dizer que na infância aconteceu cenas, aconteceram coisas que fez com que essa criança ficasse ferida. Imagina, a gente estava na infância, estava em pleno desenvolvimento, né? Aí estava lá o físico, o intelectual crescendo e o emocional crescendo junto. Aí, de repente, aconteceu algum bloqueio, alguma fala, algumas circunstâncias ali que fez com que essa criança ficasse parada aqui. Ela ficou travada aqui no tempo. E a vida empurra, né? Então, a gente teve que continuar crescendo, passando os anos, ficando adulto, intelectualmente, né? Mais maduro, mas o emocional ficou ferido. Então, é desse emocional que a gente vai falar, essa criança ferida. E isso aconteceu talvez por algumas falas. Na infância, a gente ouviu coisas que marcou. Por exemplo, quando a gente era comparado, quando os nossos pais falavam assim: ah, você é muito chato, ah, você é muito barulhento. Ou então comparava a gente com um coleguinha, com um vizinho, com o irmão mais velho, né? Chamava a gente de burro, que a gente não era bom em matemática, que a gente não aprendia nada, que não prestava para nada, que a gente não tinha modo, toda vez que ia sair, né? Você não tem modo, você não tem jeito. E isso faz com que isso marque a criança. Por quê? Porque a criança, do 0 aos 5 anos, ela é uma caixinha vazia. Então, o que você colocar, fica. Por isso que tem um ditado, né, que fala que a primeira impressão é a que fica. Então, isso aconteceu com a gente. A gente era uma caixinha vazia, não sabia de nada, não conhecia o mundo, e de repente a gente é criado, né, em alguns ambientes que fez com que ficasse essas marcas na gente.
E aí, Monique, você tem alguma experiência sobre isso para contar para nós? É, a minha experiência, eu já falei em live, já falei, tanto que foi por isso que eu fui buscar o autoconhecimento, para eu me conhecer e saber das minhas habilidades, porque me convenceram, quando criança, que eu era burra. Burra, 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 a ponto de eu crescer e não saber pegar um ônibus sozinho. Não saber ficar, sabe aquelas crianças que ficam sem saber onde está, sem saber para onde vai? Por quê? Quando eu era criança, e isso eu fiz um exercício e essas informações vão vindo na nossa mente, porque o trauma ele apaga a, ali o episódio. E quando nós vamos fazer esse trabalho de procurar, caçar onde que tá, onde foi que deu ruim, eu lembrei. Então, foram vindo as imagens. Então, o que que aconteceu? Quando eu era criança, nessa fase de fazer lição de casa, eu fui convencida que eu era burra, porque não sabia fazer lição. Quem tem filho aí e ajuda o filho a fazer lição de casa, sabe muito bem disso. E eu ali em cima do caderno, chorando, e o meu pai e minha mãe tentando, fazendo das tripas a coração, tentando me ensinar a fazer a bendita da tarefa, e a tarefa não andava. E aí, o que que vinha na minha cabeça? O que que eles falavam para mim? Ah, você é uma burra mesmo, pois não aprende, pois está aqui na tua frente. Foi o que bastou. Eu continuei na escola e só notas vermelhas. Fui ficando maiorzinha, só nota vermelha. O professor sempre chamava meus pais na escola e chegou um tempo que eles nunca mais foram. Por quê? Porque eles sempre eram falando, ó, a Monique tem problemas, sei o que acontece, essa menina não aprende. Porque foi implantado na minha cabeça, me convenceram que eu era burra. E eu fui para a vida achando que eu era burra. Eu fui trabalhar num estabelecimento e o meu encarregado falou para mim, mas como que pode? Mas você é burra? Você não aprende uma coisa tão simples? Então, uma coisa que foi feito lá na infância, eu levei para a vida adulta e eu não conseguia trabalhar. Não conseguia me desenvolver em nenhum lugar. E aí depois eu parei de tentar, falei assim, bom, mas eu sou uma besta mesmo, uma burra. Só que eu sabia, só que isso eu fui saber agora, esses dias, há pouco tempo, quando eu fui para terapia, sabe? O porquê que eu tinha essa trava, o porquê que esse bloqueio, o porquê que eu me comparava com as pessoas inteligentes, com as pessoas bem-sucedidas, o porquê que eu não conseguia, porque me convenceram que eu era burra. E aí o que que acontece hoje? Qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer coisa, eu sei que eu tenho capacidade de fazer, mas vem uma vozinha que fala para mim assim, mas você não pode fazer isso. Lembra que a gente é burra? Lembra que a gente não consegue? Vão descobrir que nós somos uma farsa. Quando eu tive essa ideia de fazer esse projeto, na mesma hora, gente, na mesma hora, a vozinha da Moniquinha veio. Quem que vai comprar? Nós somos burra demais. A gente não consegue. Como que eu faço o trabalho inverso? Lendo trocentos livros, porque eu preciso me convencer essa boniquinha que a gente não é burra. Então, todo dia, eu sento ela ali e falo assim, nós vamos conversar.
Nós vamos conversar porque eu vou te convencer de novo que a gente consegue. Porque as suas ideias são muito boas, a gente só precisa aprimorar. Eu tenho um atraso? Tem. Tem. O pessoal aqui que trabalha comigo bem sabe que eu preciso de um tempo a mais para entender. Eu preciso. Eu falo para eles assim, gente, pelo amor de Deus, tenha muita paciência comigo. Me olhe com muito carinho, porque eu não consigo entender uma coisa muito simples que vocês pegam assim rapidinho. Eu não consigo. Eu estou trabalhando agora, porque eu tenho 36 anos. Eu fiquei muito tempo da minha vida achando que eu era burra. Então é agora que eu estou pondo minha cabeça para funcionar. E descobrindo que mentiram para mim quando eu era criança. Me convenceram que eu não era capaz. Pode continuar. Então, mas é bem delicado, né? Às vezes lembrar e ver como que isso amarra a gente, né? Por tantos anos. E agora que a gente está conseguindo ter essa consciência para poder, né, tampar esses buraquinhos aí que ficaram para trás. Mas será que os pais, eles quiseram magoar a gente com intenção assim, ah, não, eu quero magoar, eu quero ferir eles? Será que os pais tinham essa intenção? É claro que não, né? É claro que não. A maioria deles fizeram na melhor das intenções, né? É porque, na verdade, era assim que eles foram criados, ou talvez até criados numa condição bem pior do que eles criaram a gente. Então, é importante a gente ter essa compreensão em relação aos nossos pais, porque o papel dos pais é justamente disciplinar, corrigir, endireitar ali, né? Conduzir aquela criança para que ela se torne um adulto responsável, um adulto forte, que seja honesto. Só que o jeito com que é feito essa abordagem, o jeito com que é feita essa criação, acaba marcando a gente. Então, o fato é que, às vezes, a gente precisa entender, agora que a gente é adulto, né? Que a gente não teve a criação dos sonhos, mas que foi uma criação suficiente. Foi suficiente porque a gente está vivo aqui e que agora a gente, como adulto, nós vamos ter os recursos para poder ir lá e corrigir o que ficou para trás, né? A gente não teve, talvez, o amor que a gente sonhava, o acolhimento, o carinho que a gente desejava, mas o amor foi demonstrado de outras formas, entende? Foi demonstrado, às vezes, com comida na mesa, com um lugar para dormir, com banho, né? Tem um lugar, higiene. Então, às vezes, foi o melhor mesmo que os nossos pais puderam dar. Ter isso na mente já vai facilitar também nesse processo, né, de curar a criança. A gente não quer ter inimigo mais, né? Já basta, né? Porque a gente mesmo já se sabotava e agora a gente quer religar o amor, que é o objetivo, né, da terapia, é religar o amor, colocar amor ali onde faltou. Bom, aí eu falei um pouco, né, sobre o que é essa criança interior. Então, só para reforçar, né, a parte da gente, a criança interior, na verdade, é uma criança que está aqui dentro, que ela tem muita potência. Essa criança, ela tem muitas qualidades que a gente precisa dessas qualidades na vida adulta. Ela é espontânea, é alegre, é divertida, sensível, criativa. Então, quanto mais a gente pegar essas qualidades que essa criança tem, mais potente a gente fica aqui na vida adulta. Então, por exemplo, tem até uma ilustração, né? Como se a gente fosse a carcaça e a criança fosse o motor, né? A carcaça de um avião, melhor explicando. A gente é um avião, a carcaça de um avião, e a criança é esse motorzinho. Então, a gente precisa dessa união do nosso emocional, que dá o impulso, junto com o nosso corpo físico, nosso intelectual, para a gente alçar voos, né? Então, por isso que essa criança interior, ela tem que estar saudável, ela tem que estar curada para ela poder juntar as forças. E aí, mas vamos continuar na nossa pesquisa. Aonde foi que ficou travado isso?
Aí a gente tem um estudo que chama as doze camadas da personalidade. É um estudo, acho que é Olavo de Carvalho, o nome do autor, né? Que ele trouxe essa teoria. E é bem interessante porque ele fala que a construção do ser humano se dá em 12 camadas. Aí tem até uma ilustração que vai fazer a gente guardar, né? Você coloca para nós, Carlinha, por favor? É como se fossem as camadas de uma cebola. Aí ela vai colocar uma imagem aí, só para ajudar a fixar. Colocou? Não. Ah, colocou. Isso. Então, essa teoria das 12 camadas fala que, no caso, a gente é formado pelas camadas, né? E cada fase da vida vai abrangendo essas camadas. Hoje nós vamos falar sobre a terceira e a quarta camada. No caso aqui, a gente observa essa cebola, né? Que ela está com todas as camadinhas bem fechadinhas, né? Bem contornadas. Isso se dá quando a criação foi ali dentro do esperado. A criança recebeu tudo que ela precisava na terceira, quarta camada, quinta camada, e assim foi indo. O adulto, a pessoa foi se desenvolvendo dentro do que se espera, né, de uma criação. Mas aí, quando a criação não foi tão excelente assim, afinal, nossos pais não fizeram terapia, nossos pais não foram no psicólogo, né? Pelo contrário, se a gente for pesquisar lá como foi a criação dos nossos pais, né, deve ter sido bem pior do que a nossa. Então, quando a gente não tem pais assim plenamente saudáveis, adultos, né? Às vezes nossos pais também tinham as crianças deles feridas, né? Aí a gente fica com uma próxima imagem. Coloca para nós, Carlinha, por favor. Aí está mostrando, olha, essa cebola, ela já não conseguiu ter todas as camadas contornadas. Ficou brechas, né? Ficou uma abertura. E aí deu como que eu estava ilustrando para vocês, né? Uma parte dela cresceu e a outra ficou para trás. Não se desenvolveu junto, não, né? Então, isso gera uma pessoa fraca, frágil, desestruturada. Então, por isso que a gente, né? A cebola deu o que deu, não tem como ela voltar lá e consertar, mas a gente, como ser humano, tem essa oportunidade, né? De aprender a cuidar das nossas feridas. Muito obrigado, Carlinhos, das imagens. Só um momentinho aqui, deixa eu voltar aqui para dividir a tela. Então, aí vou explicar aqui do que se dá essa terceira camada. Porque a primeira e a segunda camada foi quando a gente estava durante a gestação, tem a ver com a nossa genética, então a gente não vai abranger a primeira e a segunda camada, não. Hoje nós vamos falar só da terceira e da quarta. Então, a terceira camada é aquela parte em que a criança está ali do 0 aos 4, 5 anos ali. É aquela parte que eu falei para vocês da caixinha vazia. É onde a criança ela precisa apenas de sono, alimentação, higiene e ordem. É só isso que a criança precisa: sono, alimentação, higiene e ordem. Por quê? Ela precisa sentir que ela tem um lugar seguro para dormir, que ela vai ter comida na hora que ela sentir fome, que ela está sujinha, né? Vai ter alguém para limpar ela. Ela é totalmente dependente disso. E isso é a base, é a base. A única coisa que a criança precisa é essa rotina. Porque ela, nessa parte da terceira camada, ela é uma caixinha vazia. Então, ela está aprendendo tudo, ela está desenvolvendo os cálculos. Sabe quando a criança pega um negócio e joga? Pega e joga, pega e joga. Aí o pai fala: ai, está me irritando, ele está fazendo isso para me perturbar, e não sei o quê. Gente, a criança não tem nem noção, ela só está aprendendo que abriu a mão, cai, e segurou, o negócio não cai. Aí abriu, caiu, aí ela só está fazendo cálculos, aprendendo como que funciona todo o mecanismo, né? O corpo, o cérebro, e ela está observando tudo, tudo. A nossa professora até fala que nesse período
é uma faculdade de tempo integral. Porque do 0 aos 5 anos, a gente está o tempo todo ali aprendendo o que é ser uma família, o que é, como que as coisas funcionam, como que é um homem, como que é uma mulher, como que são os irmãos. Então, a gente só está registrando. E o que que acontece? É que nessa fase, se não tiver essa rotina, essa ordem, essa camada vai ficar sem o contorno, vai ficar aberta. E na vida adulta, a gente vai levar uma vida de desordem. Se a gente não teve rotina na infância, tipo assim, cada dia você dormia num lugar, cada dia você acordava numa casa, um dia seu pai chegava, outro dia seu pai não chegava, um dia tinha comida, outro dia não tinha. Então, isso faz com que a gente fique sem referência. A gente vem para a vida adulta e fica perdido. A gente não consegue confiar nas pessoas, não consegue confiar que a rua vai continuar, não consegue, quando vira a esquina, né, fica uma insegurança danada. Então, isso foi um trauma que aconteceu na fase que a gente estava na terceira camada. Bom, e outra coisa que acontece também, além da instabilidade, né, dessa insegurança, isso também, a ansiedade, né? A gente gera muita ansiedade por conta dessa falta de ordem. Agora eu vou falar da quarta camada. A quarta camada já é na fase que a criança está ali entre os 5, 6, 7 anos, né? Vamos, até os 9 anos, assim, ela ainda está dentro dessa fase, da quarta camada. E é a fase que ela está desenvolvendo as emoções. Ela está entendendo que existe um coraçãozinho que bate, ela fica feliz quando o papai chega, quando a mamãe chega. Então, ela está começando a entrar nesse mundo das emoções. E é justamente nessa fase que a criança precisa sentir que ela é amada, que ela é aprovada, que ela faz parte da família, que ela é aceita do jeitinho que ela é. Não significa que os pais não vão poder repreender as crianças, tem que repreender. Só que aí nessa fase é a fase que a criança precisa de reconhecimento, que independente dos erros dela, das travessuras que uma criança faz, ela precisa entender que ela faz parte daquela família, que os pais têm que ser um solo seguro para essa criança. E aí, E aí, quando essa quarta camada não fecha, não é feito esse contorno dessa quarta camada, porque o menininho chegou lá e falou: Olha, papai, o desenho que eu fiz, e o pai não deu atenção, falou: Ah, sai para lá, moleque, vai, não sei o quê. Então, ali rompe, né? Rompe essa confiança que as crianças teriam nesses pais. Esse negócio deles sentir que eles têm costa quente, que, sabe, não, aconteça o que acontecer, eu tenho meu pai e minha mãe por mim. Aí rompe essa quarta camada, né? Se não for dado isso para a criança, logo a criança fica perdida, fica vazia, fica essa brecha. E aí ela vai para a vida procurando esse reconhecimento nas pessoas. Então, se os pais não reconheceram ela, logo ela vai para a vida querendo ser aceita por todo mundo, querendo ser aceita pelo marido, querendo ser aceita pelos vizinhos, pelos amigos, ela não tem identidade, porque ela ficou faltando aí, ficou um buraco nessa quarta camada. Quer comentar, Monique, um pouquinho? Quero falar que aí que dá ruim. A Sheila traz a teoria, eu vou trazer os exemplos práticos. Por quê, gente? A terceira camada é a camada que a criança precisa. Rotina, comida, sono no horário, banho tomado, só. O que os pais fazem nessa fase que as crianças estão pequenas? Terceira camada. É a fase bonitinha, é a fase que eles estão mais engraçadinhos, é a fase que os pais falam, ai, papai ama, mamãe ama, todo mundo ama, pega no colo e vai pro colo do vizinho, e vai pro colo do tio, e todo mundo vem e paparica aquela criança, porque aquela criança é a coisa mais gostosa do mundo. Mas a criança não vai lembrar. Ela não vai ter lembrança disso. Não estou falando que não é para fazer isso. Eu estou falando que ela não vai lembrar. A gente pode fazer o que for de gostosinho, de bonitinho para criança, ela não vai lembrar. O que ela vai lembrar?
O que ela vai registrar e vai levar para a vida? A quarta camada, que é dos 5 aos 9. O que acontece nessa fase, quando a criança já não tem mais graça? Os pais não ligam, o tio não liga, é aquela criança chata, remelenta, que enche o saco, que traz o desenho horroroso para os pais, e os pais não. Ninguém dá atenção. É a criança que quer se meter na conversa dos adultos e o adulto fala: cala a boca, sai daqui. É a criança que vai arrumar a cama, olhando para a mãe para ver se vai ganhar um elogio. A mãe fala: que você não sabe, não presta para arrumar uma cama. Você é burro, você é estabanado, você não sabe fazer as coisas direito. E a criança precisa, nessa fase, desse acolhimento. E não tem, muitas vezes. Porque é essa fase, como a Sheila falou, que é do desenvolvimento emocional. É nessa fase que os pais têm que fazer o que foi feito na terceira camada, nessa fase. Filho, você é inteligente. Você é a pessoa mais importante do mundo. Você é capaz, você consegue. Caiu, levanta, não tem problema. Papai e a mamãe tá aqui. A criança aprontou alguma coisa na escola. Alguém vem reclamar, em vez do pai ficar do lado da criança, quem que vai pular primeiro? A criança. Dá ouvido para os outros. É nessa fase que rompe. É nessa fase que a gente vai lembrar. É essa fase que a gente vai guardar. Porque não teve esse. Porque o pai está tentando ali educar a criança e ele só lembra de educar, de disciplinar. Ele não lembra de dar o acolhimento, o amor, que vai fazer falta na vida adulta. Que é o que todo mundo está aqui procurando hoje. Porque se você está aqui, a nossa aula passada, a nossa interação passada, a gente falou sobre a nossa vida que é um drama, é a quarta camada que deu ruim. Se a gente não conseguiu ganhar dinheiro, que é a outra aula anterior, é a quarta camada que deu ruim. Vocês conseguem entender isso? Quem tem filho aqui que está nessa fase? Eu não sei se alguém tem filho, mas eu percebi e percebo nos meus atendimentos, eu tenho filho, gente. E os meus filhos hoje estão com 14 anos. Então, a fase da terceira camada é a fase que eles eram a coisa mais linda do mundo. Ah, a Vivi tem filho. A quarta camada é a onda que eu estava me descabelando para tentar fazer virar essas crianças um ser humano decente. Mas é aonde a gente pegou pesado. É aonde a gente só cobrava e a gente não dava reconhecimento. É aonde a gente não tinha mais tempo de brincar com a criança. E a criança vai levar as memórias que a gente tem que fazer com os nossos filhos é nessa fase. Para que eles vão para a vida adulta com memórias dos pais. Não só com a memória de lembrar a minha mãe, por exemplo. Ai, você é uma burra, não sei o quê. Eu não lembro da minha mãe brincando comigo, porque não tenho memória. Eu só lembro dela brigando. Hoje, o que eu tento fazer? Também o reverso. O meu marido, ele tem um problema de autoestima tão grande, mas tão grande, porque o pai fala para ele, e até hoje, você não dá conta, você nunca deu, você não consegue, vocês são uns bosta. Essas palavras que ele ouve. E por coincidência, ele estava esse final de semana aqui em casa, foi embora hoje. E o meu marido vira uma criança perto dele. Uma criança medrosa, acuada, que não tem um acolhimento. Como que a gente pode resolver isso? Fazendo diferente com os nossos filhos. Porque é isso que eles vão lembrar.
É isso que eles vão lembrar. Vai ficar registrado esse trauma. Tá fazendo sentido para vocês? Depois eu quero ouvir as histórias de vocês, gente. Pode continuar, Sheilinha. É isso mesmo. É muito importante, né? Para quem é pai, tem a oportunidade de ouvir isso e fazer diferente, quebrar o padrão, né? Não repetir como foi no nosso caso adiante, não botar isso adiante. Mas outro detalhe que acontece é que nessa quarta camada a gente fica preso no que a gente chama de importância pessoal. Então, a gente segue na vida se achando tão, é até um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente não se sente digno de ser amado, a gente se acha muito importante, porque a gente quer ser amado. Então, a gente fica se colocando em várias situações, né? Buscando esse merecimento, buscando esse reconhecimento. E aí a gente acha que tudo que acontece ao nosso redor, a culpa é nossa. Tudo que acontece, a gente se sente como se fosse o alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado, o umbigo do universo, né? Tudo gira em torno da gente. Então, é algo que precisa de cautela, porque acontece qualquer coisa, a gente acha que é por nossa culpa, ou então a gente se julga muito importante, porque, na verdade, a gente quer ter essa importância. A gente precisa de. Só que a gente quer que as pessoas dê essa importância. E aí, como isso não acontece, aí vem de novo, rejeição, abandono, a gente se sente humilhado, criticado. Aí vai gerando todos esses sintomas que a gente está analisando aí da baixa autoestima. Mas, gente, o ponto é, quem que tem que cuidar dessa criança? Será que são as pessoas de fora? Será que são as pessoas que não conhecem a gente que tem que cuidar dessa criança ferida que mora dentro da gente? Aí eu trouxe aqui os bonequinhos, né, que a gente usa no trabalho dos atendimentos da sistêmica, só para ilustrar para vocês. Ó, vamos analisar quem somos nós. Está conseguindo, tá dando para ver aí? Assim? Tá, né? Sim. Aqui é só uma ilustração de uma família, olha. Aqui é o papai, aqui é a mamãe, e esse aqui é você. Jean, eu sei que você está aí, mas como a mulherada é a maioria, né? Aí eu vou usar uma menininha aqui para ilustrar, mas você imagina que é um menininho, tá bom? Coloca Então, mais para funciona assim, olha. Quem é essa criança? Bom, o pai dela é azul, a mãe dela é amarela. E azul com amarelo é verde, certo? Então, o papai só tem amor azul para dar para essa criança. E a mamãe só tem amor amarelo para dar para essa criança. E, de fato, eles deram, porque essa misturinha fez nascer, né? Aqui, ó, literalmente uma só carne desse casal. Essa criança foi feita no amor. Não tem como uma criança existir se não passar por esse processo, né? Dessa misturinha. Então, se a pessoa entender que para ela existir, precisou de meio a meio aqui, 50% do pai, 50% da mãe. A gente está usando isso aqui, é meio lúdico, mas é porque é para cuidar de criança, criança é lúdica, né? Então a gente aproveita aqui para ilustrar. Então, só para reprisar, essa criança é verde. Quem tem amor verde para dar para essa criança? Porque o pai só tem azul e a mãe só tem amarelo. A mãe deu o melhor que ela podia, do amarelo, e o pai também, da cor dele. Mas e quem tem agora amor verde para cuidar dessa criança? É o adulto dessa criança. Então, o adulto é a continuação dessa criança. É só ele que pode olhar e suprir essa carência, mas ninguém. Não adianta esperar do pai, não adianta esperar da mãe, não adianta esperar das pessoas de fora, marido, filho. Não, a misturinha é só você mesmo, só você é responsável por cuidar de você. Mas suponhamos que você fala assim: ah, mas eu tenho pai, mas eu nem conheci meu pai, eu não aceito meu pai. Aí você exclui o pai da família. Aí você está interferindo numa lei que se chama a lei do pertencimento. E aí você fica fraco, você perde todo
a potencialidade do azul, do verde, desse amor aqui, ó, as qualidades de um pai, você perde, então você continua fraco. Para você conseguir cuidar da criança, você precisa tomar a vida, tomar posse da vida que veio dessa misturinha aqui, do pai e da mãe. Só assim a gente consegue se sentir inteiro para poder se conectar com essa criança e cuidar dela, dando o amor que ela precisa e que ela merece. Fez sentido para vocês essa explicação? Então, quer falar mais um pouquinho, Monique, para nós? Pode continuar, Sheila, para a gente dar Sim. tempo de fazer o exercício. Ah, tá bom. Então, esse ponto, né, que a gente estava falando aqui, não só o pai e a mãe do nosso lado, né, o pai e a mãe dentro do nosso coração, né, nos dando suporte, mas também toda a nossa ancestralidade, porque a vida vem de muito longe, né? Então, assim, às vezes a gente não tem boas referências como pai e mãe, mas quando eu falo tomar pai e mãe, é tomar a vida e ser muito grato, porque a gente está vivo. Então, a vida é mais importante, né? A gente sobreviveu a qualquer dano que tenha sido a nossa infância. O importante é que a gente está aqui. Agora a gente arregaça as mangas e vamos fazer o que a gente tem que ser feito, né? E o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente viu aí o que significa autoestima. A autoestima é se estimar. Então, não tem como a gente se estimar, se amar, se gostar, se a gente não se conhecer. Então, o ponto de partida para a gente se cuidar é o autoconhecimento. É muito importante. Não sei se vocês já fizeram teste de personalidade, saber quais são seus temperamentos, fazer análise corporal para ver seus traços de caráter, também saber qual é a linguagem do amor, porque existem 5 linguagens do amor. Qual é o seu idioma do amor? É tudo investigação que você precisa fazer para você se conhecer, saber como que você funciona, né? Se você gosta de ganhar presente, se você gosta de atenção, se você gosta de conversar, né? De passear, tudo isso você tem que saber quem é você para você aprender a se cuidar, a se amar, né? Por exemplo, na questão do teste da personalidade, é muito interessante quando você tira tempo para fazer, e se vocês quiserem saber depois, né, outros terapeutas podem ajudar nesse processo. Que aí você vai lá, fez um teste de personalidade, você descobriu que você é 90% introvertido e 10% extrovertido. Ou seja, a balança está muito desequilibrada, você é muito introvertido e pouco extrovertido. Isso atrapalha nos relacionamentos. Então, esse autoconhecimento é só o ponto de partida, é só para você saber quem você é, para você olhar aonde você precisa melhorar, para você ver ali os pontos de melhoria que você precisa dar atenção. Não é cair na síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente está aqui em busca de aprimoramento. Então, isso que eu falei, né? Iridologia, saber os temperamentos, personalidade, traços de caráter, linguagem do amor, são algumas das ferramentas que a gente tem para auxiliar aí nesse autoconhecimento, assim como a constelação familiar também, né? E agora a gente vai fazer, né, nosso exercício de imaginação, que é onde a gente vai usar, né, nossa foto. Vamos, se vocês quiserem colocar o fone para ficar tranquilo, pode também, quem quiser. Quem não tiver a foto, pode ser um espelho, tá bom? E eu espero que tenha feito sentido, né, esse assunto para vocês, porque quanto mais a gente aprender a se conectar, a cuidar da nossa criança, mais forte a gente vai vir para a vida. E lembrando, né, que essa criança tem todos esses recursos que a gente precisa, né, espontaneidade, alegria, criatividade. Então, quanto mais a gente se conectar com ela, mais a gente vai ficar inteiro, bem forte mesmo. Aí, antes de começar, gostaria que vocês se concentrassem, fizessem uma respiração bem profunda.
Se conecte aqui, ó, com o sentir. Se quiser abaixar a cabeça para se conectar aqui com o seu emocional, com a sua parte aqui mais íntima, né? E respire bem fundo. Aí eu vou pedir a Carlinha, você coloca o áudio para nós, por favor? Agora vamos fazer uma imaginação com a nossa criança interior. Pegue sua foto de infância, ou caso não tenha uma foto, pegue um espelho. Observe os detalhes dessa foto. Ou se for no espelho, olhe bem dentro dos olhos, dos seus olhos, pois eles são os mesmos desde quando você nasceu. Olhe com atenção para cada detalhe, cada expressão. Sinta amor por sua criança. Conecte-se com ela. Agora, feche os olhos. Respire bem fundo. Solte o ar. Respire bem fundo outra vez. Solte o ar e deixe o medo e as preocupações irem para bem longe. Respire bem fundo outra vez. E imagine que você está em um lugar tranquilo, seguro, onde ninguém vai lhe machucar. Respire bem fundo de novo. E agora, imagine que você está indo encontrar a sua criança. Ela está lá com uns 4, 5, 6 aninhos. Ela está encolhida, com medo, triste, em algum canto da casa. Em algum canto da casa que você morava, ou do quintal, de quando você era bem pequeno. Agora se agache e diga para essa criança: agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Sinto muito por saber que você estava aí, sofrendo, triste, se sentindo perdida. Por favor, me perdoe por eu ter demorado tanto tempo para perceber o quanto que você estava precisando do meu abraço. Se abrace. Respire bem fundo. Se conecte com a sua criança. Continue dizendo à sua criança: eu te amo. Eu te amo muito. Eu te aprovo. E eu aceito você do jeitinho que você é. Eu agradeço por você me trazer até aqui. E sei que foi muito pesado para você, porque você era tão pequena, apenas uma criança. Mas agora eu vejo você e eu estou aqui. Agora sou eu que estou no controle.
E daqui para frente, eu sei cuidar de você. Eu vou te amar, vou te dar atenção e vou cuidar das suas necessidades. Eu vou cuidar muito bem de mim e de você. Não vou deixar que ninguém coloque peso desnecessário em mim e muito menos em você. Abrace-se. Se encha do seu próprio amor. Se cuide de verdade. Ofereça apoio à sua criança interior. Mostre a ela que não há mais razões para sentir medo e que tudo isso ficou no passado. Ao se libertar, você vai se sentir livre para desfrutar o presente, para estar presente e para construir um futuro muito feliz e saudável. Abraçar e cuidar da sua criança interior é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer por si mesmo. E dessa forma, você estará se curando dos seus problemas, em que muitos deles tiveram origem na infância. Sinta o seu próprio amor. Se abrace. Uau! Eu fiquei até leve. E vocês? Quiser comentar, fique à vontade, viu? Que gostosinho. A Carla falou, que gostosinho. E aí, Monique? Fique à vontade. Se quiser comentar. A gente viaja, né? Eu falei no áudio que nós íamos visitar um lugar que faz tempo que a gente não vai lá. Encontrar aquela criança que hoje a gente sabe que ficou, que faltou, né? Que os nossos pais fizeram melhor, mas faltou. Bem, a verdade é essa. E que hoje só nós temos condições de suprir o que faltou. Ninguém mais pode tampar a atenção do marido, do amigo, do vizinho, do namorado. Ah, ele tem que me dar, ele tem que me dar, ele tem que me reconhecer. Ele não tem o amor verde para nos dar. Só a gente tem. Eu gosto muito de pensar no nosso Criador. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E quando eu penso isso, eu fico toda arrepiada. E eu estou toda arrepiada agora. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós temos todas as condições desse amor. Sabe aquele ditado que fala, ai, quando Deus te fez, jogou a forma fora? Jogou. Quando ele me fez, ele jogou a forma fora.
Nós somos projetos dele. Projeto único. Não tem outra Monique. Não tem outra Alessandra. Não tem outra Ana Paula. Não tem outro Jean. Não tem outra Terezinha. Não tem outra Aninha. Não tem outra Gésia. Criação única. E foi jogada a forma fora. Quando a gente não supre esse amor, essa falta, essa autoestima, e a gente continua ali no buraco, é como se a gente estivesse também olhando para o nosso Criador, nosso projetista, aquele que fez o projeto maravilhoso, e falar para ele: não foi suficiente. Alguém tem que me tampar o meu buraco. Mas ninguém tem que fazer isso, só a gente mesmo. Então, quando alguém falar para vocês que vocês são pouco, imagine uma coroa na cabeça. Imagina suas costas quentes. Todos os que vieram antes de você falando assim: não permita que ninguém, que nada humilhem vocês, façam vocês se sentir menos, faça vocês acreditar que vocês são burros, faça vocês acreditar que vocês não são o suficiente. Não permita que alguém aponte o dedo para você achando que sabe o que é melhor para vocês. Não permita críticas construtivas, que na minha opinião isso não existe, a não ser que a pessoa passou pela lama junto com vocês. Não permitam. Eu gosto muito daquele filme do Will Smith, o novo que saiu com aquelas meninas do tênis. E a menina vai enfrentar uma cena de bullying e a mãe dela não faz nada. E alguém pergunta: você não vai fazer nada? E ela fala: não. Ela sabe de onde ela veio, quem ela é. Então, por mais que faltou, na minha infância e durante muitos anos eu lutei com os outros falando para mim: Monique, você é burra mesmo, você não aprende. Sempre vai passar por conselho de classe, sempre vai depender da bondade dos outros para te passar, porque você é burra. Então, vocês lembrem da onde vocês vieram. Não permita que ninguém fale para você que vocês são feias, que vocês são gordas. A não ser que você acredite nisso. Ninguém tem o poder de falar o que é o que não é de mim. A não ser que eu dê esse poder para a pessoa. Quando alguém te falar que você é menos, não concorde. Não abaixe a cabeça em sinal de eu concordo. Mesmo que a tua garganta não tenha força para dizer ao contrário, faça sair o grito, porque eu acredito que tem pessoas que querem falar, mas fica entalado. Até sair o primeiro grito. Não concordo. Nós somos projetos do Criador. Faz sentido para vocês? Isso eu sou muito louca mesmo. Porque para mim, gente, faz muito sentido. Hoje ninguém fala para mim que eu sou burra. Porque eu não acredito. Então, tem mais um. Posso falar? Tá me Achei. ouvindo bem? Tá me ouvindo, Monique? Tá, tá. É que tá travando um pouquinho aqui. Mas então, aí o outro ponto, uma outra sugestão que eu ia dar sobre esse cuidado, né, com a criança, é porque a gente, adulto,
tem que aprender a ser gentil com a gente mesmo. Temos que ter esse cuidado com a gente mesmo, adulto, para a gente poder não repetir a história, né? Porque, pensa, já quantos anos já faz que a gente saiu de debaixo das rédeas dos nossos pais? E a gente nem cuidava dessa criança, nem sabia que ela existia. E ela já estava debaixo da nossa jurisdição há muito tempo, né? Da nossa guarda. Então, a gente está em déficit com essa criança. Tanto é que talvez ela nem confie na gente. A gente se conecta com ela, fala com ela, e aí ela nem vai, nem vai entender o que a gente está falando. Então, por isso que a gente tem que mudar a narrativa nossa, como que a gente fala com a gente. Por exemplo, se você deixa cair um copo no chão, como é que você se trata? Tem pessoas que começam a se esculachar, né? Se xinga, ai, sua anta, como é que você deixou esse copo cair, e tal, tal, tal. Não, a gente tem que ser educado com a gente, tem que ser a primeira pessoa a nos tratar bem, porque faz parte, né? Como a Monique falou, somos projeto do Criador, e na Bíblia está bem claro, né? Para amar o próximo, a gente tem que se amar. Então, para a gente conseguir entregar um amor de qualidade para as pessoas, nos nossos relacionamentos, a gente precisa saber se cuidar, né? Saber se dar esse amor. E aí, no caso, é esse ponto, né? Quando você deixar, fizer alguma coisa errada, você fala, tá tudo bem. Eu errei dessa vez, mas tá tudo bem. Eu ainda me amo, me aprovo, me aceito. Da próxima vez eu vou me esforçar para não errar de novo, né? Vou buscar acertar. E algo que eu tenho feito, que é algo que está dando muito certo, é negociar com essa criança. Porque, como eu comentei, né, às vezes ela não vai confiar na gente de cara. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em limpar a cozinha. Já é de infância mesmo, né? Desde a infância eu sofro com essa questão de limpar a cozinha. E aí eu converso com ela, falo, olha, vamos fazer o seguinte, se você me ajudar a dar conta da casa, limpar a cozinha, fazer a comida, né, lavar o banheiro, fazer as coisas básicas. Aí no final, né, em recompensa, ou a gente vai tomar um café gostoso, ou então a gente vai assistir um filme que a gente estava querendo, entende? Então, igual a gente faz, né, com uma criança de verdade, a gente não fala, ó, você faz isso aqui direitinho, depois a gente vai sair para andar de bicicleta e tal. É negociar com a nossa criança, a gente está buscando esse respeito próprio, né? Cuidar da gente, esse autocuidado, coisa que a gente não dava atenção, talvez, né? É só uma dica que, para mim, está dando certo, tenho indicado para as minhas clientes, né? E elas estão me mandando um monte de foto, falando: olha, estou conseguindo fazer minhas atividades, estou conseguindo manter a rotina, porque aprendeu a negociar com essa criança interior aí.